Olá, crianças do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do ensino religioso. Hoje nós vamos continuar falando de práticas celebrativas. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes, vamos pegar o nosso material? Hoje nós vamos precisar de caderno, lápis grafite e borracha. Eu aguardo. Agora, com tudo organizado, vamos organizar o nosso caderno. Coloque lá os dados de hoje, a data de hoje, aula 15, práticas celebrativas, ensino religioso. Eu aguardo. Então, vamos começar. Vocês lembram o que nós estudamos na aula passada? Vamos puxar na memória? Era ainda práticas celebrativas da matriz afro-brasileira e indígena. Nós conhecemos a gira, falamos dos orixás,
dos diversos nomes que o local sagrado pode ter, como tenda, terreiro, barracão, casa. Nós estudamos que eles possuem vestes brancas, mentalizam a boa energia e tem muita música, com cânticos e tambores. Nós também aprendemos a matriz indígena. Nós conhecemos o povo Aparai e o povo Bará. E assim como a matriz afro, ela também cultua a natureza, fazem celebrações com cânticos, instrumentos musicais, não só tambores, mas também utilizam instrumentos de sopro e de percussão. Então são duas matrizes que nós estudamos, que valoriza muito a natureza e que faz a festa regada à música. E hoje, o que nós vamos aprender de práticas celebrativas de hoje? Hoje nós vamos entrar na matriz oriental e vamos estudar essa cerimônia que eu coloquei na tela, cerimônia Hatsuike. Essa cerimônia, que tem essa flor linda, é para lembrar que ela também é conhecida como a primeira flor do ano. Para os japoneses, esse conceito de belo está no cotidiano da gente, como numa flor, uma simples ação de fazer uma tigela de chá. Tudo que está ao seu redor pode ser comemorado da forma mais simples que há. As belezas na arte japonesa, elas estão profundamente ligadas à nossa vida cotidiana, à vida do ser humano. Tem uma frase muito bonita de um dos fiéis dessa religião que se chama Hiroshi Noguchi. E eu vou ler para vocês. Ele diz que a flor purifica o coração das pessoas, cura as dores da alma, incentiva e encoraja a todos. A flor toca o coração das pessoas, atuando livremente sobre elas. Ela consegue encorajar as pessoas porque ela possui vida. Uma pessoa que tem um tempo de ficar admirando a natureza consegue essa paz, essa beleza que a natureza pode nos trazer, tendo simplesmente o tempo de admirá-la. É isso que essa religião acredita. O Hatsuike é uma mentalização do sentimento de gratidão, simboliza as graças recebidas no ano anterior e roga pela proteção do ano novo. Quando a gente pensa nessa leitura, a gente lembra que nas religiões anteriores era muito forte isso também. O importante é olharmos para o passado, percebemos aquilo que tivemos de bom e agradecermos e esperar que daqui para frente possamos ser protegidos para tudo que vier, a gente poder saber separar. Então, isso faz com que o nosso presente seja vivido com muito mais felicidade. O agradecimento que os seguidores dessa religião fazem é a Deus e à natureza, porque eles acreditam que através do belo nós temos a capacidade de nos sentirmos melhor e participarmos da formação de um mundo melhor também. Se eu recebo o bem, eu posso oferecer o bem, e assim eu e todos que me rodeiam podem alcançar a felicidade. Eu trouxe para vocês algumas imagens desse arranjo de flor que é chamado de ikebana. Ele é confeccionado na cerimônia e ele é feito, considerando o primeiro arranjo, a primeira flor que surge, no altar da igreja onde ele é comemorado. Ikebana quer dizer a arte de arranjar flores. Por isso ficam esses enfeites, esses arranjos tão bonitos, que muita gente usa em sua casa para enfeitar e não sabe o significado, mas ele tem um significado muito grande. A partir de agora, quando vocês observarem em algum lugar, vocês já vão saber. E aonde isso acontece, professora? Acontece lá na igreja messiânica. É uma igreja que veio lá do Japão em 1935. E o fundador dessa igreja, que se chama Mokichi Okada, ele é o Meishu Sama, que significa Senhor da Luz.
Aqui no Brasil, essa instituição possui muitas unidades, mais de 500. Vocês sabiam disso? É uma igreja que cria, difunde, ou seja, espalha uma cultura espiritual, aquela que a gente tem dentro da gente, aquele conhecimento que a gente tem lá dentro. E ela também espalha uma cultura material, através da flor. Para alcançar o paraíso na Terra, que seria o lugar melhor de se viver, eles acreditam que exista uma influência dessa natureza para que esse mundo ideal, esse paraíso aqui na Terra, possa existir, que seria um momento, um local onde não teria doenças, nem pobreza e nem conflito. Se não teria esses três elementos, com certeza que seria um paraíso. É assim que eles divulgam a sua fé e a sua cultura. Vejam lá as cerimônias, quanta gente, né? E olha lá o altar, simples, mas sempre com a flor ali do ladinho, lembrando todos esses conceitos que a gente já estudou. Bom, durante essa cerimônia, os messiânicos eles fazem 3 agradecimentos: a Deus, a Meishu Sama, que é o fundador que eu acabei de falar, e a natureza. A cerimônia ela é feita de uma maneira muito cuidadosa para que todos tenham a oportunidade de se conectar com esse belo e com a arte também. Eu já vou explicar um pouquinho aonde que a arte entra nisso. Isso porque, como ensina, né, o mestre Meishu Sama, o contato com a arte e com o belo auxilia nessa elevação espiritual das pessoas. E não só das pessoas, dos seus antepassados também. A arte é muito importante porque ela desenvolve esse interior que nós precisamos desenvolver, tanto quanto o nosso corpo, porque o equilíbrio entre os dois traz a felicidade. Qual seria a outra arte, então? A música, por exemplo. Ela também é uma maneira de conectar com a beleza. No Hatsuike, permite a esses presentes outras maneiras de conectar com uma música e que conta com a participação do coral, que é essa foto que eu trouxe para vocês. Vocês sabem o que é um coral, né? É um grupo de pessoas que cantam juntas e traz uma melodia das suas vozes que de pessoa para pessoa é diferente, mas que unidas fazem um espetáculo. Olha aí outro elemento da música, né? Outra forma que existe nessa celebração através da música, é através desse instrumento chamado taiko. Ele é um instrumento de percussão. Percussão seria, assim, um som que vem através das batidas, e nesse caso, das batidas de um tambor. Ela é tocada com a mão, vejam lá, olha a força que eles precisam fazer para sair o som desse tambor. E eles normalmente utilizam essa baqueta, esse bastão que tem na mão. E os músicos, são exigidos deles uma habilidade rítmica muito grande, porque todos eles precisam estar em sintonia para que a melodia saia da melhor forma possível. E também de muito preparo físico, porque eles precisam bater com muita força. Então, as pessoas que tocam esse instrumento são pessoas que precisam se preparar, inclusive fisicamente. E a ikebana, professora? Eu falei da ikebana, né? Ela já tá lá na cerimônia, já arrumadinha na igreja na hora que vai começar? Não. Na realidade, a montagem da ikebana também faz parte da cerimônia. Alguns participantes dessa cerimônia, elas confeccionam o ikebana lá no altar. Antes da cerimônia começar, eles vão até lá e fazem a montagem dessas ikebanas, normalmente ao som de uma música instrumental, onde não tem nenhum tipo de letra, mas que deixa aquele ambiente agradável. Então, as pessoas que querem, que se sentem à vontade para isso, antes vão lá e montam esses arranjos de flores.
Também é muito comum, antes da cerimônia, algumas pessoas virem fazer um relato da sua fé. Algumas pessoas que vêm contar como que elas conseguem o amor, a fé, o compromisso, como que elas colocam em prática todo esse conhecimento que elas recebem e como também elas conseguem ir até lá e falar com toda felicidade as coisas boas que conseguiram. Uma das coisas que eles sempre falam nos relatos das suas experiências é que temos que fazer uma força muito grande para não duvidar do que a gente acredita, não duvidar desses conhecimentos que eles alcançam através dessas cerimônias, porque é através dessa fé que eles vão fortalecer os seus conhecimentos, a sua vontade de aprender e principalmente saber olhar para a natureza e reconhecer essa beleza, que eles consideram uma beleza divina. Outra cerimônia que nós vamos conhecer se chama Vesak. É a comemoração do nascimento, da iluminação chamada Nibbana e também da morte Parinibbana de Buda Gautama. Vocês lembram quem é Buda Gautama? Vocês conhecem. Isso mesmo, é aquele príncipe que deixou tudo que tinha para sair pelo mundo, aprender e conseguir a iluminação. E hoje ser o exemplo de todos os seguidores dessa religião. Esse dia ele é muito especial para os budistas Theravada e também para alguns hindus. A data da celebração dessa cerimônia não é fixa, porque ela segue o calendário lunar, ou seja, depende da lua para ela acontecer. Ela acontece sempre na lua cheia e no mês de maio. Essas são as duas informações, mas o dia exatamente muda de ano para ano. E como é a comemoração do Vesak? Tanto os monges quanto as freiras, elas meditam e cantam canções antigas que cultuam a sua fé. Os fiéis, eles levam flores e oferendas para os templos, onde também eles podem meditar, ouvir palavras, enfim, se concentrar e ter esse momento da pessoa, só ele, com Deus ou com Buda. Diz a lenda que quando o Buda nasceu, ele se endireitou, deu 7 passos e declarou: só eu sou honrado pelo mundo. Ele apontou para cima e para baixo, indicando que ele uniria o céu e a terra. Então, depois dessa declaração, acontece o banho do bebê Buda. É uma pequena imagem que fica em pé do bebê de Buda, com a mão direita apontando para cima e a mão esquerda apontando para baixo. É colocada num suporte elevado, assim, dentro de uma bacia, em um altar, e as pessoas se aproximam do altar, enchem uma concha, ou com água ou com chá, e despejam sobre a figura para lavar o bebê. É uma simbologia. Segundo a tradição Buda, desceria à terra durante a lua cheia, derramando chuvas de energias e bênçãos. Por isso que é a lua que define a data dessa cerimônia. Na lua cheia é um momento que Buda representa a sabedoria divina e a sabedoria da luz. O objetivo da comemoração dessa cerimônia Vesak é trazer felicidade para quem não tem, ajudar os idosos, as crianças, os doentes, com uma doação. Quando a gente fala em doação, a primeira coisa que nos vem à cabeça é doar alimentos, doar roupas para ajudar as pessoas. Mas nessa cerimônia a doação é diferente. Eles precisam da doação de tempo, carinho e atenção. É uma doação muito importante, faz com que as pessoas se sintam melhores, se sintam especiais. E essa religião cultua muito essa doação: tempo, carinho e atenção. Durante a cerimônia do Vesak, os fiéis convidam a todos para reservar um tempo para a sua doação,
para que eles fiquem quietinhos, possam doar, fazer essas doações, meditar, rezar. Porque uma pessoa que vai doar tanto sentimento, tanto carinho, precisa também estar preparado espiritualmente. Sabe o que eu fiquei pensando? Que independente da religião que a pessoa possa ter, ela pode participar desse momento. Porque se doar enquanto ser humano é uma coisa que faz bem a todo mundo, independente de religião, independente de ter ou não ter uma religião. Vocês não acham? Nós teríamos um mundo bem melhor. Na minha pesquisa, apareceu uma curiosidade, que é o sagrado Monte Kailash. Vocês sabiam que lá no Japão, no instante exato da lua cheia, o Buda e seu irmão Cristo viriam à Terra nesse lugar, esse lugar extraordinário. Buda e Cristo, professora? Sim. Eles iriam transmitir bênçãos divinas para toda a humanidade. Esses dois guias divinos do Oriente, que é Buda, e do Ocidente, que é Jesus, trabalhariam juntos numa união espiritual. Que bonito, né? Duas religiões juntas, desejando um mundo melhor. Esse lugar do Monte Kailash fica lá no Tibete, uma montanha sagrada que é muito importante para 3 religiões: o budismo, o hinduísmo e o jainismo. Existem várias peregrinações que são feitas para circular essa montanha sagrada. É uma caminhada que leva de 2 a 3 dias, de tão grande que é esse monte. Vocês lembram quando nós estudamos sobre peregrinação? Então, peregrinação é quando uma pessoa sai do seu local e viaja um caminho até um lugar sagrado onde eles podem pedir bênçãos, agradecer bênçãos recebidas. A gente já estudou sobre isso e ainda vamos falar um pouco, mas esse é um dos lugares que são feitas peregrinações. Eu trouxe essa frase novamente do Hiroshi Noguchi para a gente pensar um pouquinho. Diz ele: a flor purifica o coração das pessoas, cura as dores da alma, incentiva e encoraja a todos. A flor toca o coração das pessoas, atuando livremente sobre elas. Então vamos reforçar esses sentimentos através da nossa atividade de hoje. A atividade vai ser de alternativa correta. Eu vou ler a alternativa para vocês e vocês vão escolher qual é a resposta certa. Fácil. Isso vocês já fizeram várias vezes, né? Vamos lá? Cerimônia, também conhecida como a primeira flor do ano. De novo. Cerimônia, também conhecida como a primeira flor do ano. A. Santa Missa. B. Hatsuike. C. Gira. D. Cerimônia do milho. Pensem bastante que eu já volto com a resposta.
Vamos lá? Cerimônia também conhecida como a primeira flor do ano. Muito bem, quem colocou? Hatsuike. Próxima. Cerimônia na qual é comemorado o nascimento, a iluminação e a morte de Buda. Cerimônia na qual é comemorado o nascimento, a iluminação e a morte de Buda. A. Vesak. B. Santa Missa. C. Hatsuike. E D. Gira. Então vamos para a correção? Qual vocês acham que é a resposta certa? Muito bem, Vesak. Próxima. Qual é o instrumento de percussão utilizado na cerimônia Hatsuike? Qual é o instrumento de percussão utilizado na cerimônia Hatsuike? A. Flauta. B. Violão. C. Piano. E D. Taiko.
Vamos ver quem acertou? Acertou quem escolheu D, taiko. Viram que nessa resposta nós conhecíamos todos os outros, menos esse. Mais um conhecimento. Próxima questão. Onde a cerimônia Hatsuiki é celebrada? Onde a cerimônia Hatsuiki é celebrada? A. Igreja evangélica. B. Igreja batista. C. Igreja messiânica. Ou D. Igreja católica. A resposta certa é Igreja Messiânica. Muito bem. Tradição realizada na cerimônia do Vesak. Tradição realizada na cerimônia de Vesak. A. Banho na imagem de Buda. B. Batismo. C. Casamento. E D. Defumação.
Resposta certa? Banho na imagem de Buda. Muito bem. Próxima. Localizado no Tibete, é um lugar sagrado para as religiões budismo, hinduísmo e jainismo. Localizado no Tibete, é um lugar sagrado para as religiões do budismo, hinduísmo e jainismo. A. Rio Iguaçu. B. Monte Kailash. C. Pico Marumbi. E D. Praia de Ipanema.
E a resposta certa é B, Monte Kailash. Muito bem. E com essa última questão do dia, nós vamos para o final da nossa aula. Vamos lembrar então tudo o que a gente aprendeu hoje? Hoje nós relembramos as práticas celebrativas das matrizes afro-brasileira e indígena, conhecemos as práticas celebrativas Hatsuike e Vesak. E não se esqueçam, crianças, nossa aula vai ficar por aqui, mas nós sempre vamos lembrar do que é importante nesse momento da nossa vida. Não toquem o rosto com as mãos sujas. Lave sempre muito bem as mãos. E fique em casa. Se precisar sair, se for importante sair de casa, use a máscara. Até a próxima!